Bom dia no Brasil, boa tarde se tiver alguém a ouvir em Portugal. Em primeiro lugar, agradeço à equipa do Exudo a possibilidade de estar aqui convosco neste momento, à Unirede, à Universidade Federal de Goiás, este convite que nos permite aproximar, apesar da distância que hoje vivemos, causada também pela gripe e por este vírus, não é? No fundo, que nos ameaça a todos, mas de facto a tecnologia permite esta proximidade e criar de alguma maneira um convívio e um intercâmbio académico de certa maneira desafiante e criativo. Obrigada a todos pela presença, obrigada a todos pelo convite e iremos então agora partilhar a nossa apresentação ou a nossa conversa, digamos assim, sobre o tema que nos foi proposto no âmbito da docência no âmbito da docência online e, no fundo, o tema específico que é exatamente a questão da relação entre o TPEC, o design, a criatividade e o ensino. O meu nome é Teresa Pessoa, como estão a ver, não é? Portanto, eu sou professora da Universidade de Coimbra, sou professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e desde há muitos anos que estou ligada, portanto, à questão do ensino à distância, não só à questão do ensino à distância do ponto de vista da investigação, mas à questão do ensino à distância também do ponto de vista da formação de professores e do ponto de vista até de partilha de experiências concretas em todo o mundo. Portanto, através de programas de financiamento do Erasmus Mundus e do Erasmus Mais e de outras escolas, digamos assim, vamos partilhando experiências, investigação, formação e criação exatamente de cursos diversos. A proposta de hoje e a conversa de hoje é sobre o TPEC e sobre a questão do design, a criatividade e ensino. É evidente que há palavras mais fáceis de entender e outras mais difíceis de entender nesta comunicação. A questão, mas entretanto eu vou explicando exatamente o que é que significa esta ideia do TPEC e esta ideia do desenho nesta área do ED. Portanto, o grande desafio hoje é integrar estes conceitos, que para mim e para todos vós, com certeza, que serão conceitos importantes. Por um lado, a criatividade, que é aquela dimensão que hoje tão é precisa para viver num mundo, de certa maneira, com algumas dificuldades e obstáculos diferentes e diversos daqueles pelos quais fomos habituados a aprender e a criar e a conviver. A questão do desenho, que é a área mestra, que eu costumo dizer aos meus alunos, a área mestra da educação, que é saber desenhar e é desenho de coreografias de ensino e de aprendizagem, não é? Esta palavra ensino é uma palavra que todos nós conhecemos de forma bem real, não só pelo percurso que já fizemos, mas muitos também pelo percurso que estamos a fazer em termos profissionais. E depois esta ideia do TPEC, que é o modelo que no fundo nós abraçamos e sobre o qual temos investigado e disseminado também a essa investigação, não só convosco no Brasil também, mas também em Portugal, Espanha e outros países com quem vamos trabalhando nestas áreas e que no fundo muito nos dizem respeito. É evidente que estas dimensões da distância, esta conquista da distância, ou melhor dizendo, a conquista da proximidade na distância, é um desafio de uma sociedade hoje, ela própria, com características singulares, como Zygmunt Bauman falava muito bem desta ideia da modernidade líquida, portanto, como fixar percursos e desenhar coreografias mais ou menos estáveis numa sociedade, por ela mesmo, instável e líquida, como ele diz, não é? Num mundo, eu próprio também já adivinhava há alguns anos, até através do filme do 2001, Odisseia do Espaço, que são configurações ou cenários que eu gosto de partilhar, porque no fundo este mundo que vivemos é um mundo já conhecido ou imaginado por alguns cientistas do século passado, não é? E esta ideia da sociedade líquida, no fundo, também tem muito a ver exatamente com o avanço tecnológico que todos nós conhecemos e que nos permite estar aqui também hoje desta forma próxima, mais ou menos próxima, mas de qualquer maneira que nos permite chegar aí e de vocês chegarem cá.
cá e em todo o mundo de uma forma muito aparentemente fácil e acessível, não é? A ideia da Web 2.0, 3.0, 4.0, por aí fora, não é? Que nos permite aceder à informação de uma forma quase inimaginável, não é? Pelo menos há uns anos atrás, a ideia do comércio, a ideia da comunicação, a ideia da criação de ambientes que permitem aprender, ensinar e comunicar, e esta forma de comunicação não tão linear como aquela que nós fomos habituados a escrever e a ler, mas uma outra forma de comunicação, e tudo isto é possível também de ser partilhado e publicado através das redes sociais. Pela primeira vez podemos ser autores quase do nosso próprio conhecimento e partilhá-lo de uma forma quase singular e sem grandes barreiras, não é? O que tem vantagens como tudo e tem desvantagens também, e por isso mesmo é importante esta formação e esta literacia também digital. A escola acompanha, vai acompanhando no fundo estes processos de uma forma singular, também penso que a escola sempre o fez assim, de uma forma singular, mas apela sempre, esta escola do século XXI vai apelar sempre a transformações, que uns aderem mais rapidamente e outros menos rapidamente, do nosso papel como professores e como investigadores, que tentam ou que devem tentar pelo menos inovar nos seus processos formativos, e os grandes desafios são sempre estes de mobilizar a nossa vontade, de querer sempre andar à frente e acompanhar, portanto, este mundo que se transforma de uma forma também ele próprio às vezes criativa e que nos ultrapassa, mas a ideia é mobilizar essa vontade para estarmos sempre nessa linha da frente, digamos assim, e no desenho, nessa parte criativa ela própria, muito criativa, que é o desenho de coreografias didáticas e coreografias de aprendizagens inovadoras ou criativas do nosso ponto de vista. Eu acho que este é realmente o nosso grande desafio. Esta ideia do mestre, desta ideia das coreografias de ensino-aprendizagem mais tradicionais, em que os alunos escutam o mestre, não é? E escrevem, e no fundo transcrevem o que o mestre diz, portanto é a forma que existia de acesso à informação e de partilha da informação, que muito se repete, não com estas coreografias, com estas roupagens, mas com outras roupagens, e muito se repete hoje em dia. Não quer dizer que a aula expositiva seja mau, que seja algo que deve ser colocado de lado, não é isso, não é? Uma boa aula, uma boa narrativa é sempre uma boa história de encantar e que deve encantar os nossos alunos, portanto essa parte também é criativa, mas a mesma narrativa para todos os alunos e os alunos percorrerem essa mesma narrativa de igual forma, apesar das diferenças de cada aluno, que é o slide, que é o boneco, o último boneco, eu penso que não é com certeza a coreografia mais certa para a individualização do ensino e da aprendizagem, para um crescimento harmonioso dos diversos seres humanos. Portanto, são necessárias outras coreografias, outras formas de estar, outros cenários, mesmo físicos, não é? Outras salas de aula diferentes, ou mesmo cá fora no jardim, mas lá dentro que também essas possibilidades de interação sejam possíveis através até do mobiliário físico. Mas, para além dessas questões, há as questões dos modelos, isto é, como é que eu me organizo? Eu quero ensinar, quero desenhar essas coreografias, que dimensões ou que categorias eu devo considerar para esse desenho, para essas coreografias. O TIPEC é um pouco o TIPEC fala-nos um pouco disso, é um modelo organizativo, no fundo, em que diz que o professor tem que saber a matéria, é evidente, eu sei de educação e de psicologia e deverei ensinar a parte relativa às ciências da educação ou a parte relativa às ciências psicológicas, mas para além disso não basta, não é? Não basta saber essa parte, digamos assim. A docência online, sobretudo, e toda a docência hoje em dia tem essa parte online de alguma forma, o desenho dessas coreografias, esse desenho instrucional implica outros saberes, digamos assim, que o TIPEC configura de uma forma interessante, no fundo, integrativa, e que fala, portanto, o TIPEC são as dimensões, as iniciais das palavras em inglês, que no fundo dizem
que falam do knowledge, portanto, do conhecimento do conteúdo, que é a matéria, digamos assim, conhecimento pedagógico, que tem a ver exatamente com as teorias da aprendizagem ou com essa ideia do que é que eu quero em termos dos tais resultados da aprendizagem, os contextos em que me movo e as questões tecnológicas. Os contextos são muito importantes, não é? Uma coisa é eu ensinar crianças a jovens ou adultos, uma coisa é ensinar ou promover a aprendizagem em contextos rurais, outra coisa é promover a aprendizagem em contextos de cidade, outra coisa é promover, e as cidades e os contextos trazem-nos matéria também para didatizar, digamos assim. Portanto, os contextos são muito importantes e os contextos têm a ver exatamente com a tipologia também de alunos e de ferramentas que temos disponíveis nesse contexto. Porque, por exemplo, se estivermos na China, há ferramentas tecnológicas que não funcionam, não é? E se estivermos na Europa e mesmo na América, temos outras configurações, outros contextos que são favoráveis, portanto, à sua utilização. Portanto, e os alunos têm também determinados saber e competências que também é importante diagnosticar. Portanto, nunca esquecer que estes contextos, mesmo estes das competências digitais dos alunos, são muito importantes. Isto tudo fala-nos do TPEC, não é? Por outro lado, é os conhecimentos da pedagogia. Como é que se aprende? Aprende-se fazendo, aprende-se memorizando, aprende-se imitando, aprende-se a pensar, a resolver problemas, a olhar, a escutar. No fundo, estas dimensões que não são exclusivas, nem mutuamente exclusivas, podem ser integradas, não é? Eu costumo dizer que o treino da memória, eu diria que é um treino importante, depois há as questões das técnicas de ensino ou das metodologias, não é? Que não só a expositiva, que não só a aula, a transmissão de uma história pelo professor, que é muito importante, não é? Essa parte da narrativa, uma boa história é sempre uma boa forma de aprender e uma boa forma de ensinar. O problema é que muitas vezes nem todos conseguimos contar boas histórias e esse de facto é um problema e há outras estratégias com as quais o professor ele próprio se deve sentir mais à vontade. Estratégias de resolução de problemas, de ensino baseado em problemas, em projetos, em casos, em histórias, enfim, há diferentes configurações ou estratégias que é importante o professor também conhecer, portanto, as tais metodologias ativas que hoje muito se fala, é importante o professor também conhecer essas metodologias e os procedimentos ou os protocolos que cada metodologia configura. No fundo, o TPEC fala e acentua que essa de facto é uma dimensão importante. E a taxonomia do volume, que normalmente é uma ferramenta pedagógica que todos devemos trazer no bolso, digamos assim, para saber exatamente o que é que onde é que estamos a tocar quando estamos a desenhar coreografias de aprendizagem. Estamos a tocar ou estamos a tentar que os alunos treinem a memória, também é igualmente importante, não é? Que compreendam, que saibam aplicar o conhecimento, que saibam analisar o conhecimento, que saibam avaliar a sua própria aprendizagem e os conteúdos que estão a tratar, e depois a parte criativa, no fundo, que é a parte talvez mais maltratada ou pouco tratada nestas coreografias que desenhamos para aprender. No fundo, outra forma de configurar a taxonomia de volume é uma taxonomia com incidência na parte afetiva, cognitiva, perdão, mas que muito importante para quem está a usar, por um lado, o TPEC e, por outro lado, para quem está a fazer esses tais desenhos das coreografias de aprendizagem, porque, como iremos ver, cada dimensão destas ligadas, portanto, a um conhecimento que tem pedagógico, pode fazer corresponder determinada tipologia de atividades na minha coreografia de aprendizagem ou didática, para cada uma destas dimensões, todas importantes, eu posso imaginar diferentes atividades e para cada atividade posso usar diferente tecnologia. Portanto, essa parte é muito importante, ensinar a aprender os saberes, diferentes tipos de saberes, o desenho, e para o desenho da coreografia o TPEC é muito importante, e lá está as coreografias com criatividade.
É evidente que uma parte criativa mais importante é transformar o ato de ensinar num ato meramente expositivo. Tentar que uma parte criativa é que a própria aula seja uma comunidade, uma conversa, uma comunidade de investigação, de prática, de aprendizagem. Não um modelo clássico do professor somente a expor e os alunos a ouvir, que também é importante, treinar a escuta, acho que é uma parte importante, mas o dar aulas ou receber aulas deverá ser antes, talvez, um modelo, uma comunidade de investigação em que os próprios alunos têm um papel ativo. Portanto, o desafio é, para o professor e na docência online, é como é que eu vou criar, e esta parte é uma parte criativa da docência online, essas tais comunidades, para que os alunos, com a presença pedagógica, os alunos têm que sentir que o professor está lá, que há um caminho a percorrer, que há uma coreografia em que eles próprios estão envolvidos e que há objetivos a alcançar. Eu penso que estes desafios são muito importantes e, do ponto de vista da docência online, tem a ver exatamente com esta ideia do desenho e tem exatamente também a ver com a questão da relação pedagógica. E todas estas dimensões, portanto, depois há a questão da avaliação também, todas estas dimensões implicam competências também do professor. Portanto, o professor que é que tem que planificar, tem que compreender os alunos, tem que fazer a gestão da sala de aula. Portanto, há uma série de competências já promulgadas, homologadas pela Comissão Europeia, e todas estas competências que têm a ver exatamente com questões também da didática, digamos assim, e que são importantes que o professor também as compreenda, as configure e que as desenhe ou as considere no desenho, na didatização das suas próprias matérias. Estas configurações são muito importantes. Mais importante para mim, ou tem sido muito importante também em termos de formação e no meu próprio desempenho como professor e na construção das minhas coreografias de aprendizagem, é que todas as dimensões da minha ação, por um lado em termos de sala de aula, e quando eu me quero desenvolver em termos cognitivos os alunos numa determinada unidade curricular, numa determinada disciplina, numa determinada matéria, por exemplo, não é? Se eu quero que eles aprendam, por exemplo, algumas teorias ligadas à educação ou à aprendizagem, e essa compreensão das teorias tem a ver com diferentes níveis cognitivos. Por um lado, eles têm que as conhecer, eles têm que memorizar, mas não basta, não é? Têm que compreender, têm que aplicar esses conhecimentos, têm que criar também, digamos assim, eles próprios textos ou vídeos ou imagens em que mostram que também compreenderam e conseguem ir mais além. Esta taxonomia ou esta rodinha, digamos assim, que no fundo concretiza a outra rodinha do TPEC, é no fundo a integração a vivência do TPEC, no fundo, e a integração da taxonomia do Bloom com atividades pedagógicas. O que é que eu posso, em cada item da taxonomia, em cada dimensão da taxonomia, que tipologia de atividades é que eu posso desenhar? E todos sabemos, quando estamos na docência online, que o mais importante são as atividades, enquanto na docência presencial mais importante é a figura do professor e a nossa imagem, o nosso corpo, no fundo, não é? A nossa voz, os tons que damos à própria voz, tudo isso é muito importante quando estamos no ensino presencial, mas no ensino à distância deixa de ser o corpo do professor, deixa de ser o professor o coração da coreografia, e o coração da coreografia são as atividades que o professor cria ou imagina, e essa parte é a parte criativa, digamos assim, da docência online. O que é que eu posso imaginar para, que tipologia de atividades posso imaginar para concretizar este resultado da aprendizagem nesta dimensão, com esta matéria? É evidente que estas ferramentas tecnológicas que aqui estão são algumas, que são configuradas para cada dimensão da taxonomia do Bloom, mas todos sabemos que as ferramentas vão evoluindo e que
tudo isto se transfigura. Portanto, o grande desafio, que eu faço sempre este desafio junto de professores e quando falo para vários públicos, eu acho que é um desafio interessante de investigação entre universidades, entre países, tentar completar esta rodinha com as novas tecnologias e não só com as novas tecnologias. Um passo à frente nesta rodinha, um círculo à frente seria exemplos de práticas de diferentes países com estas atividades, com estas categorias, com estas ferramentas ou outras que vão emergindo. Esse penso que seria um trabalho interessantíssimo e esta roda fosse uma roda 3D, 4D, portanto, aí penso que seria um trabalho interessante. Continuamos um pouco nesta linha desta nossa investigação que vamos desenvolvendo, como eu disse, com outros parceiros, com outros colegas de outros países, e no fundo vamos sempre reconfigurando diversas dimensões da docência, e neste caso da docência online, com diferentes ferramentas, não é? Portanto, como podem ver, isto é um texto produzido em 2017, publicado, portanto, está online, penso eu, se o procurarem, não é? Este bonequinho também está, e que são diferentes ferramentas que são passíveis de serem utilizadas para as diferentes funções ou para os diferentes papéis do docente online, não é? Lá está, mais uma vez, fica lançado o desafio para completar não só as dimensões do professor, e isso é sempre um espaço em aberto, portanto, é a parte criativa destes processos de investigação. Por outro lado, completar também com ferramentas, portanto, a parte pedagógica, lá está o TPEC, a parte pedagógica, a parte das ferramentas é sempre possível ser completado, e depois com exemplos, portanto, exemplos de práticas nos diversos países. Eu penso que seria muito interessante continuar esta tipologia de investigação. É evidente que a construção da docência online tem outras dimensões, que é a dimensão da relação, que de facto é construída por diferentes presenças, não é? Portanto, eu posso estar mais presente na docência online ou menos presente na docência online. Todos sabemos que os alunos ou os nossos formandos sentem muito essas coisas, não é? A presença docente pode ser feita com as atividades, a tipologia de atividades consegue marcar essa proximidade, essa presença, por um lado, não é? A presença cognitiva tem a ver exatamente com a tipologia também de atividades que eu conseguir desenhar e concretizar e usar, no fundo, e a plataforma que eu uso também permite usar, enfim, aplicar um tipo de atividades e outros não, mas eu acho que a parte criativa está muito por aí, e depois a questão da tutoria, que tem muito a ver com a presença social nestes ambientes da docência online, e é um trabalho imenso que o professor tem que ter. Nós não temos aqui, nós não separamos essas áreas, portanto, nós não temos o professor conteudista em Portugal, portanto, o professor online, a docência online é toda ela um mundo composta de, o professor faz os conteúdos, o professor imagina as coreografias, o professor desenha as coreografias, não é? E o professor faz a tutoria, não é? Nestas universidades clássicas na qual me encontro, não é? Que é uma universidade presencial que também tem ensino à distância, tudo isto é feito pelo professor, e a qualidade da docência online depende também muito deste modelo da relação pedagógica que se estabelece. Usamos habitualmente este modelo de tutoria da Gilly Salmon, que nos permite também ele próprio organizar a docência, ou organizar sobretudo esta relação pedagógica. O que é que devemos fazer sempre, não é? Qual é a parte talvez mais difícil? Eu costumo dizer aos meus formandos que a parte mais difícil é abrir a porta, e não é abrir a porta, é garantir que todos estejamos dentro da sala de aula virtual, não é? Portanto, dentro desse espaço. E depois garantir que todos fiquemos nesse espaço e que ninguém se vá embora. Digamos, são tarefas gigantescas que dependem muito exatamente, não só da coreografia que adotamos, a coreografia é muito importante, e este modelo do TPEC é muito importante, e a criatividade nesse desenho da coreografia é muito importante. E é muito importante este colo, digamos assim, que é a palavra muitas vezes que eu uso, que é a forma como desenhamos também a tutoria e como interagimos com
com os nossos formandos do outro lado e com o feedback que proporcionamos de maneira a garantir que ninguém saia, que nos mantenhamos unidos e que essa presença se mantenha e que nos leve até ao fim. É evidente que, eu estou a falar rápido, espero que me entendam, porque o português, de facto, é diferente do português de Portugal do português do Brasil, mas eu quero sublinhar, de facto, que há um modelo que nos orienta nas coreografias, é o TIPEC. O TIPEC, como eu disse, tem essas várias dimensões. Tem as dimensões da pedagogia, que é muito importante, não é? Para as coreografias, conhecemos as ferramentas. Todos sabemos que no ensino presencial a principal dificuldade que temos que vencer é a questão tecnológica, portanto não podemos ter medo de usar a ferramenta e essa vontade tem que ser criada, digamos assim, para depois passarmos também, ir integrando, portanto, diferentes experiências pedagógicas, integrando diversas ferramentas, com criatividade e com modelos de tutoria também diferentes. Eu vou mostrar algumas coreografias, no fundo, de aprendizagem desenhadas em uma forma interessante, com coreografias interessantes. Isto já foi uma experiência realizada, por um lado, com Coimbra, com a Universidade de Coimbra, por outro lado, com a Universidade de Lisboa e com a Universidade do Paraná, Católica do Paraná, e só duas pessoas é que se conheciam realmente, que era o professor, neste caso era eu, a professora de Coimbra, e a professora de Lisboa, éramos as duas pessoas que realmente nos conhecíamos fisicamente e habituados que estávamos a trabalhar, não é? E, portanto, todo o processo, toda a coreografia, todo o desenho desta coreografia foi feito à distância e aconteceu, portanto, realmente com uma plataforma, neste caso a Eureka do Brasil, e foi uma experiência muito positiva que todos gostamos, os nossos alunos, os alunos de Lisboa e os alunos da Universidade Católica do Paraná. Portanto, todos gostámos muito da experiência, ficou o desejo da proximidade física e de vencer este mar imenso que nos afasta, mas de qualquer maneira, em termos pedagógicos, de desenho, de coreografia e da criatividade colocada na implementação desta coreografia, porque há um passo que é o desenho, outro passo que é o desenvolvimento das atividades e depois a própria implementação, não é? Que também foi facilitada porque, lá está, não houve barreira tecnológica propriamente dita, porque a plataforma era bastante fácil de usar. Nós costumamos usar também outra plataforma, fazemos portfólios também digitais, habitualmente costumávamos utilizar uma plataforma vossa também, que era o Teleeduc, que o próprio Teleeduc depois tinha, além de fazermos a coreografia didática de uma forma mais ou menos pré-especificada pela própria plataforma, a plataforma tinha recursos muito interessantes, que permitia fazer estes tais sociogramas das turmas, digamos assim, ou dos cursos, permitia-nos a nós, formadores, perceber se de facto a relação pedagógica ou a relação entre pares se concretizou ou não e podíamos, enfim, compreender as dinâmicas da turma, o que também é muito interessante, não é? Que a própria plataforma nos dê essa análise que também é importante. O Moodle dá determinado tipo de análises, mas este tipo de análise é muito importante também termos plataformas que nos facilitem. Outras experiências, outras coreografias, digamos assim, com outra ferramenta, para outros trabalhos dentro de unidades curriculares mais ou menos semelhantes, portanto lá está uma certa criatividade em que as nossas unidades curriculares e as nossas disciplinas possam ser concretizadas e implementadas com alunos de diferentes países, portanto isto é possível fazer com o Brasil e com outras universidades também brasileiras, a Universidade de Coimbra, com outros professores aí, tentarmos não só desenhar experiências ou coreografias, mas também investigarmos sobre as mesmas e, por outro lado, também escrevermos sobre as mesmas e podermos publicar sobre as mesmas. Até em conjunto com os alunos, iniciá-los deste modo, também nesta parte da publicação e da investigação. Outra experiência com outras universidades, em que criámos, por exemplo, também
fóruns diversos, temáticos, com alunos de Portugal e com alunos, neste caso, de Espanha, de uma universidade também de Valência. Esta é outra coreografia que foi desenhada exatamente para fazer formação, digamos, de professores da própria universidade, e em vez de explicarmos em PDF ou em texto o que é que são os principais desafios de ensinar e de aprender, colocámos os próprios professores, neste caso da Universidade de Coimbra, a falar, portanto, em podcasts e vídeos, sobre a própria experiência do ensinar e de aprender. É evidente que os professores foram escolhidos em função da avaliação que os alunos próprios fazem deles, portanto, os bons professores falaram um bocadinho da sua experiência de ser professor, e foi feita uma análise de conteúdo das falas, digamos assim, e criados, portanto, estes itens, e se clicarmos em cada item vamos ter, portanto, as diversos vídeos, diversas falas, diversas coreografias dos diversos professores. Portanto, isto no fundo é outra coreografia que se pode desenhar numa unidade curricular, e numa unidade curricular em que tenha uma plataforma, isto, portanto, é fácil de ser concretizado, e são outros projetos com outros desenhos de outras coreografias. Este próprio foi também com duas universidades também presenciais e que utilizam, portanto, neste caso também cursos à distância. Neste caso foi um curso em Blended Learning, isto quer dizer que metade da formação foi feita presencial e metade da formação foi feita à distância. O que havia o problema da língua, não é? Portanto, que eram formandos, neste caso, professores também do ensino superior, que falavam de chineses e da Geórgia, portanto, ambos com o inglês segunda ou terceira ou quarta língua, o que nos dificulta um pouco a interação. Por isso, utilizamos uma metodologia diferente da habitual, mas que neste caso dá muito jeito, que é formação invertida, portanto, lá está outra coreografia de didática ou de aprendizagem que resulta muito bem neste contexto, porque no fundo o trabalho de casa, digamos assim, a leitura, a reflexão individual da matéria foi feita em casa, com tempo para ler um texto em inglês e para perceber esse texto em inglês. Os diversos textos e vídeos foram realizados em inglês, portanto houve esse tempo, digamos assim, de trabalho de casa, de leitura para lidar com a matéria propriamente dita, e na própria sessão presencial foi uma sessão mais dinâmica, em que eles próprios trouxeram, através de apresentações orais e mediadas pela tecnologia, o seu próprio trabalho. Portanto, é uma forma, às vezes, criativa, de desenhos de coreografias diversas, que muitas vezes permitem de forma lúdica e eficaz lidar com situações, com alguns obstáculos, que neste caso era a própria língua. Esta ideia esta relação e esta ideia da docência online é um tema que temos vindo a investigar, portanto acho que gostaria de terminar com esse desafio, que também quero lançar aqui, não é? Portanto, nós próprios na sociedade, eu pertenço à Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Dentro da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação temos a temática da docência online e iniciámos o trabalho de pesquisa, o que é que vem sendo feito neste âmbito, não é? E, portanto, começámos com um trabalho de revisão de teses de doutoramento, que é um trabalho que queremos também partilhar convosco, ou seja, no sentido de convite de pesquisadores do Brasil e de professores interessados nesta temática, em tentarem integrar este grupo que investiga também nesta área da docência online e que neste caso está a começar a fazer essa pesquisa sobre teses de doutoramento, neste caso a língua portuguesa, mas portanto a língua portuguesa e a língua do português do Brasil, que podia ser estendido, portanto, nesse mesmo âmbito ao Brasil, tentar perceber quais são as temáticas, no fundo, e quais são as palavras-chave dessas pesquisas, não é? Que nós temos configurado desta forma, com esta nuvem, quais são as palavras-chave que presidem essa pesquisa, quais são as metodologias usadas nessa pesquisa sobre a docência online. Como vemos, são metodologias de natureza mais qualitativa, investigação-ação ou estudos de casos. Podíamos tentar até, eventualmente, se este convite tiver sucesso, digamos assim, tentar eventualmente até imaginar um questionário que se possa validar a quem alemar, no fundo,
para recolher dados até objetivos sobre esta questão da docência online neste tempo que estamos a viver e que penso que iremos viver durante mais algum tempo. Mesmo nesta pesquisa mista, não é, do qualitativo e quantitativo, alguns questionários, mas pouquíssimos, não é? E entrevistas, análise documental, observações, no fundo, esta forma de recolher dados, lá está a aprendizagem, a abordagem qualitativa com poucos participantes, portanto, as abordagens qualitativas têm esse senão da limitação dos participantes, portanto, e a ideia era estender, mas pronto, acho que se complementam, digamos assim, a parte qualitativa com uma abordagem mais quantitativa, e penso que é um trabalho que poderia e carece de ser feito. Quais são os obstáculos, os desafios, as vantagens, os grandes reptos da docência online? A maior parte da investigação tem sido feita ao nível do ensino superior, portanto, neste caso estamos bem, se queremos continuar a investigar neste nível de ensino. E os objetivos têm sido sempre identificar competências digitais também destes professores ou desta docência online. Para ser docente online há competências específicas, não há competências específicas, há comunidades de aprendizagem virtuais capazes de fazer face aos desafios que hoje temos da docência online. Há algum modelo de desenvolvimento profissional nesta área, portanto, são objetivos que presidem à investigação nesta área, com alguns referenciais teóricos nesta área, muitos deles nós conhecemos, não é? São autores que, por um lado, atravessam não só a docência online, mas atravessam toda a docência, mas outros que são específicos, como o Anderson Andran, o Garrison, enfim, há o Salmond, a Gilly, portanto, há o Siemens, portanto, que estará também neste encontro. Portanto, há alguns autores que permanecem e outros que carecem de ser descobertos, tanto de língua portuguesa como de língua inglesa ou até francófona, não é? As teorias, tentar perceber, de facto, que tipo de teorias estão subjacentes a esta construção destas coreografias. Acho que era interessante também este tipo de trabalho, tentar pesquisar, de facto, que tipo de coreografias estão presentes a estas diversas dimensões e de que forma é que utilizam ou não este TPEC ou este modelo, que no fundo é fácil de aplicar em qualquer circunstância, e no fundo dizer, portanto, com este trabalho que acabámos de realizar, dizer que a investigação estamos muito no princípio, é importante desenvolver a investigação nesta área e é importante também desenvolver o trabalho nesta área. Eu espero não me ter alongado muito, espero que o meu português se tenha percebido, que se tenha compreendido e continuo disponível para partilhar, discutir e trabalhar nesta área convosco e em qualquer momento que assim o desejem. Muito obrigado por tudo.